Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Glowcast. Hoje a gente vai falar aqui de performance com a Raquel Coelho. Ela é especialista na performance feminina para mulheres 40 a mais, né, Clary? Sim, Raquel, um prazer receber você aqui. Tenho certeza que você vai agregar muito pra gente, para as pessoas que estão assistindo. Queria que você contasse um pouquinho de como surgiu esse trabalho, que você contasse um pouquinho da sua história. Nossa, primeiramente, uma boa tarde para vocês, Boa né, bom dia tarde. para quem está assistindo aí. E queria agradecer também, né, o convite. E esse trabalho, ele não nasceu assim de forma tão planejada, tá? Ele é fruto, claro, de muito desenvolvimento, muito de capacitação, mas também muita experiência de vida. Uhum. Então, eu fui aprendendo algumas coisas na minha vida pessoal, passando por desafios e transferir, digamos assim, essa expertise pessoal para a expertise profissional. Então, foi uma construção bastante bacana. E eu vim da área acadêmica, né? Uhum. Então, passei muitos anos dentro da universidade. Então, é bem diferente do que eu faço hoje, dessa proposta. Houve uma reconstrução, né, de formato profissional para que eu faça esse trabalho que eu realizo hoje. Foi uma transição de carreira, então, também, né? É. Literalmente, uma transição de carreira. Eu não uso, assim, com os meus clientes, esse formato de transição, porque parece que você saiu, né, de um mundo paralelo e caiu, Aham. em outro, assim, de paraquedas, e na verdade não foi, né. Eu costumo dizer que todo aprendizado, ele não nasce por acaso, ele é construído, às vezes a gente não sabe muito bem explicar como é essa construção, mas o fato é que a vida é uma escola, né, e aí a gente vai colocando isso dentro desse formato, dessa embalagem que a Uhum. gente vai apresentando para os clientes, né, no caso para as minhas mulheres hoje. Ah, legal você falar assim, minhas mulheres, né? É. Porque a gente sempre fala muito disso. A gente, em vários episódios gravados aqui, a gente recebeu mulheres incríveis e que tinham algum trabalho voltado para mulheres. E a gente percebe, mesmo com tantos episódios que a gente já gravou, voltado para o público feminino, como tem uma necessidade realmente de cada um, digamos que numa seara separada, né, numa seara diferente. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a ProHealth, sobre essa consultoria que você tem para as mulheres, para que a gente entenda que a gente também está te conhecendo agora e que para o público entenda de fato como funciona a tua consultoria. Nada, claro. A ProHealth, ela é uma empresa de consultoria. Uhum. Ela nasceu, na verdade, consultoria de treinamento físico, né? A minha formação inicial é em treinamento físico. Eu sou professora de educação física. Legal. Trabalhei anos com performance e avaliação. Aham. Fui para a área acadêmica justamente para continuar nessa parte de metabolismo. Então, toda a minha primeira especialização é toda voltada para performance. Sim. E em 2019, eu saí, né, comecei a me distanciar um pouco dessa área acadêmica, da parte científica especificamente, né, e abri a ProHealth com o intuito, né, de continuar esse serviço de treinamento físico. Sim. Não era nesse momento só para mulheres, mas eu ainda era professora universitária, enfim, eu ainda fui atleta, então hoje ainda sou atleta master, então Legal. é a vida um pouco toda voltada para esse lado performativo, Aham. resultado, muito analítico, tá. E só que aí depois de 2019 a gente encarou aí, né, pandemia, encarou aí algumas coisas, né, bem drásticas na É. vida, né, de todas as mulheres, né, não só mulheres, mas enfim. E essa foi um momento bem específico, né, foi um momento que não só eu, na verdade, né, que caiu essas Uhum. dúvidas, na verdade o mundo inteiro, né, parou para se perguntar algumas coisas, Sim. fazer reflexões, e nesse período então houve essa mudança, digamos assim, de mentalidade, observando os meus resultados, observando o meu histórico e as incertezas de uma mulher 40 anos, vieram à tona. Então, a ProHealth foi mudando ali o enfoque. Eu continuo trabalhando com treinamento, as mulheres que eu atendo, elas são orientadas diretamente ou indiretamente a cuidar da saúde, porque é o pilar principal do meu trabalho, né? Perfeito. A É o saúde, né? físico, é a saúde. Só que, diferente do que eu fazia antes, que era mais focada ali só na estratégia de treinamento, só na estratégia de dieta, etc. Hoje eu trato a mulher de forma integral, Legal. né. Então, o meu trabalho hoje é recuperar energia, é restabelecer, né, a saúde mental, comportamental e física dessas mulheres. Então é um trabalho
personalizado, continua sendo um trabalho bem personalizado, Sim. mas ele é mais integrativo do que somente específico ali na parte performativa. Entendi. E teve algum momento, assim, que você parou para pensar que você precisava mudar tudo na sua vida? Sim. Uhum. Então, nesse período da pandemia especificamente, na verdade, essas inquietações, elas já antecediam a pandemia, né? Eu costumo dizer que a crise dos 40, que é um fenômeno psicológico real, Isso eu ia perguntar, é real mesmo? é um fenômeno psicológico real. Legal. Ele não é categorizado como patologia, síndrome, Aham. tá? Mas ele é Mas realmente é um marco na mas é vida um da marco. E tem vários motivos pelo qual isso ocorre, não só em mulheres, tá? dos Entre homens também. homens e mulheres. Eh, então isso já vinha, assim, acendendo ali pessoalmente, né, nas minhas inquietações, mas eu estava preparando uma palestra, né, nesse período da pandemia, a gente fez muitas lives, né, muitas Sim, Aham. palestras, muitas. o mundo ficou todo digital de uma hora para outra, então era muita preparação diferente a cada dia. E aí, numa dessas palestras, no preparatório, no bastidor, eu estava fazendo um levantamento de dados científicos. Eu tinha um enfoque muito em cima de obesidade, né? Meu mestrado, doutorado foi todo em bioquímica. Então, eu tinha muito isso. Meus resultados acadêmicos eram todos voltados para essa área de bioquímica e fisiologia. Então, eu estava fazendo essa palestra e alguns dados ali nunca me chamaram a atenção como naquele momento. Então, eu estava fazendo um cruzamento simples entre o número de obesos no mundo, né? Obesos total, incluindo Sim. homens e mulheres, o número de mulheres obesas no mundo e no Brasil, e o número de dados científicos voltados para a obesidade. Uhum. Então, ou seja, a gente nunca estudou tanto fisiopatologia da obesidade como naquela época, como vem estudando, né? Os resultados estão aí com o desenvolvimento dos fármacos, Sim. né? Mas, assim, houve um avanço científico, tecnológico muito grande nessa questão. E, por outro lado, a gente via um número de obesos cada vez maiores no mundo inteiro, incluindo no Brasil. E as mulheres eram as que estavam na linha de frente, ou seja, puxando essa Sim. estatística para cima. Então, quando você faz esse cruzamento de dados, isso não bate, né? É uma incoerência, digamos assim. Você ter tanto trabalho científico, médico voltado para isso e, ao mesmo tempo, o índice está lá em cima, disparado. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui que não é só fisiológica, né? Uhum. Então tem alguma coisa que não é só ali do aspecto biológico. E isso me chamou muita atenção. E foi quando eu parti para capacitação em comportamento. Tá? Não em comportamento do tipo, ela tá ansiosa, ela tá deprimida, não essa coisa superficial, né? Então eu voltei para o lado acadêmico para estudar Legal. toda essa parte comportamental mesmo, que envolvia ali. E nesse sentido eu comecei a observar e comecei a descobrir, digamos assim, muitas coisas relacionadas à minha própria vida. Uhum. E quanto mais eu estudava, mais eu me via em muitos dos casos ali. Uhum. Então, a primeira coisa a primeira grande descoberta, né, que eu costumo dizer, é aquele choque de realidade. Eu fazia parte daquela estatística. Aí você pode pensar assim, poxa, Raquel, mas você já teve problema com obesidade? Não. Mas eu fazia parte da estatística de muitos pontos Sim. negativos que vêm ali com a perturbação emocional, Aham. com compulsão, né, com a necessidade de estar sempre provando alguma coisa para alguém, e isso diz Necessidade de validação. necessidade de validação. Então, todos esses assuntos que hoje, graças a Deus, estão vindo à tona aí, porque as pessoas estão voltando, né, a sua atenção para a saúde mental, estavam esquecidas, né? Só se falava de fármaco, cirurgia, treino e dieta. Uhum. Ponto. Como se isso fosse o problema, como se isso fosse resolver tudo. E o que a gente via até naquela época era só o crescimento de obesidade no mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, até 2022, mais ou menos, o índice de obesidade só tinha aumentado em mais de 30 anos em todos os países do mundo, né? Então, ou seja, precisou de fato um choque de realidade, né, para as pessoas começarem a olhar para o outro lado. E você estava olhando para isso, mas você começou a pontuar, né, das coisas que você começou a observar em você, né? Uhum. De tudo isso nesse momento, eu acho que também meio que um boom de informações, muitas coisas ao mesmo tempo. O que que você descobriu, de fato, assim, que se você precisasse pontuar isso, o que que você descobriu sobre você mesma
no meio disso tudo? Então, uma palavrinha genérica, Aham. tá? Mas que é muito difícil. E ela tem que ser genérica porque ela é muito difícil de conceituar, literalmente, que é autoconhecimento. Verdade. Autoconhecimento, ele não tá voltado só para você saber qual é o teu tipo de personalidade, o que você mais gosta, o que você Verdade. não gosta, com quem que você vai se relacionar ou não. Né? Autoconhecimento, ele é um processo de desenvolvimento de vida. Uhum. Quando a gente fala desenvolvimento pessoal, que, digamos assim, né, ele está ali associado ao carro-chefe do meu trabalho hoje, desenvolvimento pessoal e saúde, você não tem como separar, o autoconhecimento, ele está nos dois, né? Ele permeia ali, assim como a fisiologia humana, ele é a base, na verdade, do ser humano. Uhum. E isso é um processo para a vida. Então, eu costumo dizer que se você já começou, enquanto criança, na adolescência, na parte, né, na fase jovem, a se preocupar em saber se colocar, em saber por que que você está com essas dúvidas, em saber por que que você quer esse caminho e não aquele, você já está lá na frente, você já está assim, né, Anos-luz na anos-luz frente. na frente de né, uma boa parte da população, tá? E, consequentemente, seus resultados vão ser diferentes. Verdade. E como eu fui muito acostumada desde sempre a lidar com muitos dados, com muita interpretação, né? Assim, muito porquê, o porquê disso, o porquê daquilo, né? A esmiuçar mesmo, porque professor é isso, né? Professor é uma É. pergunta atrás da outra. O autoconhecimento, ele é inexplorável. Você não finda, né? Aham, Então, você está verdade. sempre se aprimorando, você está sempre conhecendo alguma coisa, e cada vez que você descobre uma novidade sobre você, que você não conhecia, você trilha um outro caminho. Até porque alguma coisa que você descobre acaba justificando ou explicando alguma coisa que aconteceu e você quer entender melhor aquele acontecimento isolado, você descobre uma outra coisa e é assim que você vai indo, né? Exato. E por mais que você tenha essa consciência, eu costumo. Por que que eu falo que o meu trabalho hoje é um trabalho mais integrativo? Porque por mais que você descubra a origem de um problema, a origem talvez de você não conseguir perder peso, ou a origem talvez de você ter um bloqueio para uma determinada atividade, por um determinado tipo de alimento, ou até mesmo por um determinado tipo de comportamento profissional, você descobriu a origem, tá? Passado é passado, você não mexe no seu passado. Mas se você não ressignificar aquilo, se você não trabalhar aquilo no seu presente, aquilo volta no futuro. Uhum. Então, essas inquietações podem te perturbar lá na frente, por mais que você tenha consciência, Uhum. né? Porque boa parte do que a gente tem hoje, dos nossos resultados emocionais, psicológicos de uma forma geral, eles são subconscientes, Verdade. né? Como É, se fosse parece uma que caixinha. volta até que você aprenda a lidar com aquilo, né? E aí você precisa ficar treinável, aquilo que eu falo, treinamento é para a vida, né? Você aprende a reconhecer aquilo ali como uma coisa importante, você aprende a trabalhar aquilo e você começa a identificar os fatores que fazem com que aquilo ali te afete. Uhum. Porque é aquilo, se faz parte da sua história, você não apaga. Não, Você pode até fazer questão de esquecer, que é um mecanismo que muita gente usa, né? Então, botei ali naquela caixinha, naquela gaveta, fechei e não vou mexer com Não mais mexo nada mais disso, nisso, é. acabou, tá? Pode dar certo para algumas pessoas, dá. Mas o que eu vejo hoje, e aí é uma experiência pessoal também, aquilo ali sempre volta. Em algum momento Volta. ele vai voltar, Eu também acho. volta. né? Por mais que o nosso cérebro te proteja, isso é real, tá? Existem mecanismos emocionais, psicológicos que fazem você bloquear uma certa memória, que faz você não olhar para aquilo, etc. Mas em algum momento você se depara com aquilo. Às vezes até a mesma situação, né? Você pode até não lembrar de algo, você bloqueia a lembrança de alguma Literalmente. coisa específica, mas parece que isso tende a acontecer de novo, realmente é É. verdade. E quando você. E assim, não é só um papo de ficar mexendo no passado, Aham. né? E isso a gente faz com quem não trabalha com esse tipo de coisa, né? É até uma maldade e uma irresponsabilidade muito grande quem faz esse tipo de coisa. Mas existem técnicas para que você possa, de fato, identificar, né, Uhum. uma situação, olhar para aquela situação de uma forma mais racional e não tão emocional, tá certo? E aí trabalhar isso, fazer isso numa transferência, digamos assim, né? É uma transferência daquele comportamento, dos resultados que aquele comportamento te trouxe hoje, Uhum. seja Uhum. profissional, seja, né, do lado emocional, nos seus relacionamentos,
né? E aí você projeta mudanças de comportamento. Você começa a projetar um outro cenário, você começa a projetar uma nova comunicação, né? Para você poder treinar o teu sistema nervoso central a trabalhar com aquilo. Sim. E assim, como funciona o trabalho que você faz com as mulheres mesmo, na prática, né? Porque você tá aí explicando, mas assim, como que é na prática com as mulheres que você atende hoje? Então, hoje a consultoria, né, ela é chamada de Sessão Estratégica Feminina. Por que tem Legal. esse nome, né? Porque literalmente a gente trabalha com estratégia, Sim. tá? Essas mulheres, elas chegam, elas são mapeadas, né? Então, a gente faz uma Legal. análise, eu sou analista comportamental, então a primeira coisa, a gente faz uma análise do perfil de personalidade e comportamento, dos padrões, e a partir dessa análise, assim, a gente já consegue ter uma boa parte do conhecimento da rotina delas. E aí tem uma segunda etapa que é o mapeamento um a um, né? Em presencial mesmo, onde a gente vai avaliar não só os resultados, mas faz uma estratificação de rotina, de vida, né? Ou seja, da estrutura Sim. Legal. dessa pessoa, tá? E tem um terceiro momento que aí são o plano de ação, né? Então, literalmente o plano de ação voltado para o desenvolvimento do que a gente identificou nas duas Sim. primeiras etapas anteriores, tá? Perfeito. Então tem esse acompanhamento, que é um acompanhamento de curto prazo inicialmente. O que é curto prazo? Então a gente primeiro faz uma negociação para 30 dias. Por que 30 dias e não um mês, um ano, tá? Porque você precisa ter resultado em uma determinada parte da sua vida, senão o teu próprio sistema nervoso, o teu próprio cérebro vai falar assim, ó, Vai te puxa você para boicotar, trás, vai te não tá boicotar, funcionando, exatamente, né? Então assim, você quando começa um negócio, você quer faturar, Sim, claro. né? Entendi. Você começa um negócio, você quer faturar, você começa um relacionamento, você quer ter, né, o prazer desse relacionamento. Sim. Então, se você quer ter uma mudança, né, no seu estilo de vida, você quer ter resultados nesse estilo de vida. Tem que fazer ela sentir, né, nesse curto prazo que Exato. você fala muito, né? Quando a gente estava conversando sobre a organização, né? Sim. Que percebe-se que, na maioria das vezes, parece que tá tudo bem por fora, né? Mas dentro tá um caos, tá tudo desorganizado. E o que você percebe que com essa desorganização de vida, né? Parece que tá tudo, cada coisa tá fora do seu lugar internamente. O que tá por trás disso nas mulheres? Assim, o que elas sentem, de fato, para estar com isso tudo tão bagunçado, assim, tudo tão misturado? Não, rotina, gente, é o eixo fundamental desse processo, tá? Rotina. Vou até A, escrever aqui para mim, rotina. a consultoria, ela segue essas etapas, né, que a gente chama o diagnóstico, o planejamento e a ação, tá? Aham. Mas para construir essas 3 etapas, né, eu trabalho com 3 pilares, né? O primeiro pilar é a clareza, Clareza. que é o diagnóstico, digamos assim. Clareza é diagnóstico de vida, tá? Por quê? Quando você já foi ao médico, tá se sentindo mal, teve assim um mal-estar, aí você vai procurar um médico e ele sai de lá falando assim: "Ah, isso é uma virose". Sim. Qual é o sentimento que você tem quando você tem esse tipo de... Parece que não fala terreno pra nada, continua no escuro, sem saber o que é. Ou seja, não é legal, Não é, né? não Você é. ter uma É nomenclatura verdade. como Genérica, né? genérica, né? Ou seja, o que eu faço com isso? Nada, volta para casa, fica lá e espera Espera passar. passar. Toma, Tá se certo? hidrata e toma analgésico Repouso, pra se hidrata dor. e espera passar. Ou seja, os mesmos conselhos que qualquer outra pessoa, que a sua Sim. avó poderia fazer, seu vizinho, seus pais, enfim, né? Eu não tô aqui falando mal da classe, ou o que é uma virose, Não, mas pode eu ser. entendi. Mas por que a gente fica tão frustrado nesse processo? Porque a gente não tem clareza, a gente não sabe o que está Sim, acontecendo. Se verdade. você não sabe o que está acontecendo, como é que você trata? Verdade. Né? E aí, o espera passar é o pior, porque você tem uma coisa que vale mais na sua vida hoje, é o tempo. Então, se você não sabe o que você está em, se você precisa ficar em casa, repousando até sabe-se lá Até quando, é. o que você está deixando de fazer nesse Verdade. período? O que você está deixando de produzir? Uhum. O que você está deixando de viver? E o quanto você fica ansioso nesse momento de espera, né? Do espera Exato. passar. Ainda mais quando você não sabe quando vai passar. Exato. Que dá mais ansiedade ainda. Então, esse é o primeiro pilar que a gente trabalha, que é a clareza. Sim. E aí, para clareza,
né? Eu não tô falando só de como tá a tua vida hoje, Uhum. né? Com quem você se relaciona. Claro que isso tudo é importante, mas a primeira coisa, o eixo fundamental desse pilar é a identidade. Legal. Ou seja, quem é você? No meu caso específico, quem é essa mulher 40 anos que está na minha frente? Qual é o histórico de vida que essa mulher tem hoje? Como é que ela se apresenta? Como que ela se vê, né? Como é que ela se vê? E eu vou falar para vocês, 80% hoje das mulheres que eu atendo, elas não sabem se descrever. É, né? Nossa, O que você falou, eu fiquei falando Fiquei assim. até pensando. É porque quando você falou isso, eu fiquei pensando, como é que eu me descreveria? Eu também. Vou fazer esse teste. Se apresenta para mim, eu não te conheço. Vamos lá. Tá. Meu nome é Hanna, eu tenho 35 anos, sou mãe da Mariana e sou empresária, sou dona da Glow Marketing, da produtora Glow e sei lá, o que eu falaria mais. Eu falei só as minhas funções, né? Acho que eu falaria a mesma coisa. Eu não entendi. Eu só falei as minhas funções. E acho que o máximo que eu falei foi meu nome e minha idade. É isso. Meu Deus, eu não sei me descrever. E aí, como a gente se descreveria? Você fez uma análise correta. Quer dizer, claro que você, depois dessa pergunta direcionada, você já estava se autoavaliando. Não Aham, foi uma claro. descrição espontânea, Sim, né? aham. Se de repente a gente começasse fazendo essa pergunta para você, você iria falar mais das suas funções, né? E Aham. aí, na verdade, você iria falar mais do que você faz. Aham. Ou seja, das suas capacidades, Não de quem eu sou. não de quem você é. E como que a gente Raquel, mas eu tô fala de quem errada a gente fazendo é? isso? Não, porque a gente aprendeu a fazer isso. Você foi treinada para fazer isso a vida inteira. Em especial as mulheres. Pra performar, né? Você é treinada para falar o que você. Porque a gente está hoje no ambiente corporativo, né? A gente não está aqui no chá da tarde, Verdade. né? Então a gente está no ambiente corporativo. No ambiente corporativo, a gente assume um papel, né, da Uhum. empresária, tá certo? Que precisa mostrar o quê? As Verdade. capacidades. Então você fala quem é a sua profissão, a sua área de atuação, né? Dependendo da área corporativa que você tá, a pessoa fala o quanto você fatura, Aham, né? verdade. Mas é a essência. É a Entendi. essência. E aí, como que a gente se Isso que eu ia descreve? perguntar. Então, se descreve pra gente saber como que Como que é. Porque assim, você Tá, mas falando... olha só, não é como que é. Eu não vou direcionar Como que é, não. você se descreveria. Então, porque eu não consigo Esse é o imaginar. exercício. Como que eu falo o quê? Eu falo, sei lá, eu gosto de comer pizza, gosto de tomar uma cerveja, entendeu? A gente não consegue falar do que a gente gosta de fazer. Que loucura! Olha como a sua frase. Eu ia encaminhar vocês para essa conclusão. Olha essa frase. Eu não consigo descrever o que eu gosto de fazer. Parece que sendo bem honesta, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. Por Eu quê? falo, não sei. A sensação, eu só tô externando o que eu tô sentindo, sem filtro nenhum. A sensação que dá, ao pensar em falar o que eu gosto de fazer, parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Eu não sei se você tá Parece que não é isso que Ó, ela quer saber. não sai, sabe? É porque eu pensei várias coisas, mas toda hora parece que, não sei se também é um ambiente, parece que, opa, não, peraí, aqui você tem que falar, mas eu não consigo imaginar sentar e... Eu lembro de, assim, quando comecei a fazer terapia primeira vez, foi um exercício que eu aprendi rápido. Uma vez eu até fiz isso com ela, brincando, que eu fiquei tão assim, meu Deus, olha como é que nós somos, né? Eu lembro que a minha psicóloga falou assim: ah, tá, escreve pra mim aí rapidinho, rápido, tá? Sem pensar muito. As pessoas mais importantes da sua vida. Aí eu fiz o de praxe, né? Escrevi lá minha filha, acho que minha avó, não lembro, meu pai. E falei, tá aqui. Aí ela, tá bom, mas e você? Não tá aí? Aí eu falei, cara, e é verdade, porque... E eu continuo, eu tô falando e eu não consigo pensar como que eu falaria pra você quem que eu sou. Acho que, não sei, realmente. Fiquei muda. É. Eu conseguiria falar? Morri. Mas Desmaiou. olha, não se preocupem, vocês não estão sozinhos nessa lista, tá? Mas isso é um desafio mesmo, tá? As mulheres, elas têm esse receio. O que ela falou é exatamente o que eu vejo diariamente. Eu não sei, às vezes, me identificar, né? Eu sei que eu sou a mãe, a esposa, né? A que é empresária, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tá, e você?
Qual é a sua personalidade? E aí, quando a gente fala assim, vou fazer uma pergunta bem direta. Vocês gostariam de ser traçados com uma personalidade ruim? Como uma pessoa má? Não, né? Então, se você não gostaria de ser traçada como uma personalidade ruim, então por que você não fala das suas qualidades? Sim. Porque a gente não tá acostumado a falar bem de si mesmo. Exato. É verdade. Gente, eu É preciso isso. falar. Gente, não, vai ser um desafio. Vou ter que gravar de novo pra você me perguntar isso de novo. E eu gravar e falar assim: olha, eu sou a Hannah, eu gosto. Eu sou legal! Eu sou Não, muito. você vai fazer a consultoria estratégica comigo. Então, e aí, essa vai ser o case, porque a próxima vez você vai perguntar, eu vou falar. Falar, gente, eu sou paciente. Mentira, paciente eu tô mentindo. Eu vou inventar. Sem Não é pra mentir, inventar, sem né? mentir. A ideia não é omitir, nem mentir. É, pra ser, é a identidade verdadeira, É a identidade né? verdadeira. Não é que você. Mas o que a gente, assim, qual é a grande conclusão, tá? Assim, o lado positivo, né, dessa discussão aqui. É que você conseguiu visualizar, talvez, uma fragilidade e você tem tempo de consertar isso. Porque faz sentido para você se identificar? Sim. Faz sentido? Total. Porque se não fizer sentido, Hannah, olha só. Cara, eu tô muito bem assim, eu me apresento, eu sou empresária, e essa é a minha postura todos os dias. Por que que eu Pra preciso... mim é isso que funciona. Pra mim é isso que funciona, né? E tá tudo certo. Então não faz sentido você ter um trabalho inteiro de mudar. Uhum, Você entendeu? entendi. Vou dar um outro exemplo que não tem a ver com a identidade. Quer dizer, tem, mas não tá diretamente com esse último discurso da gente aqui. Quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu preciso perder 10 quilos. Aham. Por que você precisa perder 10 quilos? O que você, hoje, faz ou deixa de fazer que uma pessoa você 10 quilos a menos faria? Uhum. Ou o que você faz hoje com 10 quilos a mais que se você reduzisse esses 10 quilos, você faria? Verdade. É trazer sentido também pras coisas, né? Sentido. E o sentido, ele tá diretamente relacionado com a identidade feminina. Sim, sim. Porque às vezes muitas coisas são por osmose, né? Ou porque acha que tem que ser e não tem, de fato, uma explicação. Então. Eu acho que esse dos 10 quilos é bem... É o viver no automático. Porque, claro que, gente, todo mundo precisa ter o cuidado com a saúde e passa pelo controle de peso Sim, corporal. sim. Isso é indiscutível, tá? Mas tem muitas pessoas que estão colocando na perda de peso, né, os objetivos todos de vida. Sim. E não. Os objetivos de vida não estão em cima do seu Sim. corpo. O seu corpo é instrumento para que você tenha esses objetivos e alcance eles. Assim como eu acho que muitas mulheres colocam isso para um relacionamento. Sim. Muitas mulheres pensam que elas precisam de um relacionamento porque elas estão colocando os objetivos de vida delas pautados num relacionamento. Isso serve para relacionamentos, isso serve para os filhos. Sim. Depois que eu Né? for mãe, depois que eu perder 10 quilos, depois que eu casar. E você acha que isso é o maior erro que as mulheres cometem quando tentam mudar a própria vida e acabam não conseguindo? Ou não? Não digo que esse seria o maior erro, mas acho que eu prefiro evitar, assim, usar a palavra erro, principalmente quando eu estou atendendo as mulheres, porque, veja bem, você já parte de um pressuposto que você está procurando uma ajuda profissional, porque algo não está no lugar, né? Sim. Ninguém vai procurar um profissional porque não está sentindo absolutamente nada, né? Nenhuma mudança, tá? E quando você diz assim, você está errado, a primeira coisa é a pessoa Se culpar. ela se Retrai, né? retrai Retrai. e ela faz ali uma armadura, É verdade. tá? Se eu dissesse, não, você fez uma pergunta para mim errada, né? Eu já não vou mais perguntar. Isso causa um desconforto, Verdade. né? Isso vai te afastar e o objetivo desse trabalho é justamente o contrário, Claro, sim. né? É fazer esse acolhimento e trazer esse espelho para as mulheres de uma forma real, porque É não é verdade. para, né? Não é para você se tornar, digamos assim, a melhor amiga, a melhor conselheira. Esse não é o meu trabalho. Mas eu preciso trazer luz, trazer consciência, né? E você só traz consciência, você só se deixa ser conduzido se você está confiante e à vontade. Verdade. Verdade. Primeiro você tem que ter confiança. E confiança você não pega assim na primeira sessão, Sim, não. né? Você vai sendo atraído por Uhum. afinidades e por conhecimento e por devolutivas. Então a confiança ela vai sendo adquirida, mas o primeiro contato ele tem que ser acolhedor. Uhum. Então, o que eu diria que é o maior equívoco, Uhum. né? E isso aconteceu comigo.
tá, Uhum. gente? Aliás, tudo que eu tô falando aqui, na verdade, Sim. não é só de teoria do livro, Sim. tá? É Sua experiência da também, minha né? experiência e do que eu vejo todos os dias. É você conseguir, é você querer tratar problemas profundos com soluções superficiais. Acho que Caramba, esse é o verdade, pior equívoco, verdade. né? É você querer tratar problemas que são profundos com ações superficiais, assim, soluções Paliativas, né? paliativas. Do tipo, eu preciso perder muito peso, então eu vou comer menos. Aham. Você não precisa de mim para chegar a essa Sim. conclusão. Verdade. Você não precisa de nenhum profissional para chegar à conclusão que você precisa Uhum. comer menos. Concorda? Concordo, Porque isso é um saber popular, concordo. É verdade, é verdade. Cara, é tá? mesmo, né? Mas o que que você precisa? Você precisa entender o que está por trás do seu comportamento. Uhum. Por isso que você fala que o pilar número 1 é a clareza, O né? pilar número 1 é a clareza. É verdade. Exatamente. E aí, o segundo pilar que você anotou está relacionado à rotina, Uhum. que é o que a gente chama da estrutura, né? Então, a Sim. clareza e estrutura. Porque a estrutura é o que faz você sustentar o resultado que você quer. Sim. Porque não adianta você chegar e falar assim, olha, eu tenho uma lista de decisões, essas decisões elas vão se desdobrar em uma lista de objetivos e ações que eu vou ter que cumprir. Tá, mas quem suporta isso? Uhum. Como é que eu crio condições específicas de botar a mão na massa Uhum. para fazer cada passo desse? Só que isso não é discutido, né? Isso é apresentado. Toma, você é mulher, você tem que fazer É. isso. É. Então, se vira aí como mãe, tá? Esse aqui é o papel de mãe. Você tem que fazer isso, 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 isso. Esse aqui é o papel de esposa, você tem que fazer isso, 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 isso. Esse aqui é o papel de empresária, você tem que fazer isso, isso, isso. Tem que ter resultado 100% em todos eles. Porque se você não tem resultado 100% em todos eles, tá vendo? Você não deveria trabalhar. Tá vendo? Você tem que cuidar mais da sua saúde. Uhum. Tá vendo? Olha só. Você não tá bem como mãe, não é? Olha as É, notas do seu filho, é verdade. Você entende? Então, assim, tá, mas como é que a gente faz isso? Isso é Uhum. estrutura. E estrutura passa por condições, planejamento e rotina. É verdade. Caraca. Agora, é muito engraçado que a gente fica ouvindo as coisas, a gente já fica pensando assim, cara, eu tenho que montar uma rotina, então pra mim fica assim também. Eu fico, então agora eu vou parar, vou arrumar minha vida, de manhã eu vou fazer isso, porque é verdade. A gente toda hora, a gente entra num... É como se fosse um espelho, tá? É como se fosse, tudo que você tá falando, a gente já fica refletindo é. sobre a nossa realidade. Porque é verdade. Esse exercício que você fez de perguntar, de se apresentar, cara, isso é... Enfim, ficou muito clareza total do que realmente que acontece. Mas dentro da tua experiência, né? Tanto com você, né? Tanto com as mulheres que você atende e tudo que você já viu até agora. Quando que você olhou assim, porque eu acho que isso também é muito importante pra gente, né? Quando que você olhou e falou assim, cara, eu tô no caminho certo. Tô realmente fazendo o que eu tenho que fazer enfim, para viver o meu propósito, para exercer o que eu realmente acho que eu tenho que exercer. Quando você entendeu que você estava fazendo a coisa certa. Quando você começa a receber feedback de pessoas que você nem imaginava estar ajudando. Legal. É gratificante também, né? É gratificante, claro. Assim, eu acredito que todo professor, né, apesar de hoje trabalhar mais ali no pessoal, né, você não deixa de ser, Uhum. né? Acho que a gente faz parte da minha formação, da minha identidade, Sim. né? Até a forma de eu discursar, ela faz parte da minha identidade isso. Mas você se habitua a olhar para as pessoas que você quer tratar, para as pessoas que você quer ajudar e etc, de uma forma. Só que você está sendo observado 24 horas. As pessoas observam você, as pessoas, por mais que você não esteja direcionadas para elas, elas te observam. E aí, quando você começa a ter resultados com uma ou duas pessoas e, obviamente, as demais, né, começam a olhar, poxa, mas a Hannah mudou, né? Uhum. Ela tá psicologicamente mais estável. Poxa, ela mudou assim, né? Tá tendo mais resultados. Ela chega no trabalho menos ansiosa. Ela tem uma agenda que não é cheia, mas é produtiva, Uhum. tá certo? As pessoas começam a olhar para você. Uhum. E aí foi esse reconhecimento que não era o que eu inicialmente tinha apontado como indicador de performance para mim, não.
né? Indicador de performance para mim era você perdeu peso, você aumentou sua performance, como é que tá seu relacionamento, como é que tá suas finanças, você conseguiu melhorar, Aham. conseguiu tá cumprindo a sua rotina, etc. E aí o reconhecimento vem por outro lado, do tipo assim, Raquel, você mudou a minha vida. Às vezes eu recebi isso outro dia no WhatsApp, e eu fiquei assim, gente, como assim, né? E ela falou, não, eu sou outra pessoa antes e depois. Nem você imaginava, Nem né? eu A proporção, imaginava né? isso, né? Semana passada eu recebi um outro tipo de reconhecimento desse, de uma cliente. Essa é uma cliente bem mais próxima, eu vejo ela quase que diariamente, ela tá comigo 3 vezes por semana. E ela me deu um abraço, assim, sabe? Totalmente inesperado. E esse abraço veio depois que eu falei assim, olha, eu vou ter que cancelar com você a sessão de sexta-feira, porque eu vou ter um encontro, vou ter um evento de mulheres, um café de negócios com mulheres na semana passada, e assim, a gente não vai poder fazer. E eu, assim, quase que não, me desculpando por ter Sim. que cancelar um agendamento. E ela falou, não tem problema. Ela me recebeu com um abraço. Ela falou, você não tem ideia de como tá a minha vida. Isso pra ela não foi nada. Tipo, problema nenhum. Problema nenhum. Então, assim, Raquel, isso é faturamento? Sim. Isso é faturamento, né? Assim, isso, você tá milionária, aí depende da identidade. Vamos lá, qual é o meu objetivo? Sim. Hoje eu faço esse trabalho porque além de viver dele, né, eu tenho a alimentação pessoal, né? Assim, aquela questão do propósito, né? Claro que a gente só cumpre nosso propósito, gente, quando a gente sustenta ele, Sim. tá? Então, você faz um trabalho direcionado, um trabalho profissional, justamente para você poder viver disso. Né? Porque Verdade. também não adianta você só ter reconhecimento, só ajudar, se É. você próprio não se ajuda. Sim. Seria uma incoerência total, né? Total, Tava concordo. falando. Entendeu? Mas esse reconhecimento veio a partir de pessoas que, assim, começou a partir de pessoas que eu não imaginava. E aí você começa a mudar o foco, você começa a olhar assim, então, como que eu posso atrair esse reconhecimento, Aham. né? E agora, uma das coisas que aí eu preciso falar, não sei nem se era essa a sua pergunta específica, mas passei a mostrar a vulnerabilidade. Não de forma proposital, porque dentro da minha identidade era mostrar sempre a profissional. Eu sempre eu tenho esse traço, A né? fortaleza, né? Sim. A profissional, aquilo que eu falei que a gente estava falando. Fui treinada para isso. E jamais mostrava erros, ou então assim, ficava sempre preocupada em não atrasar, em apresentar o relatório e ver isso, e muda a técnica, muda a estrutura, a metodologia, quando que, na verdade, você tem que falar, olha, eu já passei por isso. Aham. E quando aconteceu comigo, aconteceu assim, assim, assim. Então, essa conexão te deixa no mesmo Eu ia patamar te da perguntar pessoa. isso mesmo. Você Você acolhe, né? você não sente distante, essa que né? Assim, ela é a profissional, ela é a professora, ela é isso, e eu sou mais uma que tô com problema. Não, Sim. todos Não, nós temos. eu tô aqui porque eu consigo te entender, né? A Exatamente. pessoa, assim, eu acho que essa conexão se gera quando a pessoa vê que você já passou por isso ou por alguma coisa parecida. Que você não tá ali intacta, que nunca sofreu nada. Então a pessoa tá ali e fala, poxa, aqui eu tô à vontade. E que Com você a não vai se Raquel eu tô à colocar também vontade. como julgadora, né? Do tipo, igual você Exatamente. falou, Isso, do não erro, tem por exemplo, que julgamento, você falou do erro, de não falar, né? Não definir como erro, justamente para não se colocar nesse lugar de quem vai apontar, né? Então você se coloca num lugar um pouco mais de igual, né? Para que a pessoa consiga se abrir de uma forma melhor. E que pra gente, né? Eu acho que a mulher tem. É muito importante isso. Porque se a gente, igual você falou, se você se sente já julgada ou apontada, a tendência é que você se retraia cada vez mais, né? E não. E às vezes você não só se retrai, às vezes você se arma, literalmente. Né? Você Sim, fica ali, cria sim. uma guerra fria, É verdade. onde ninguém ganha, Verdade. né? Nem o profissional e nem o cliente, porque você O não que não acontece muito, sabe. às vezes, de quem começa a fazer algum tratamento psicológico, né? Seja com psicanálise, enfim, né? As variações que tem. Isso acontece muito, da pessoa iniciar, ela não se sentir já à vontade, né? E aí, às vezes, fica aquela sessão ali, a pessoa o profissional olhando para aquela pessoa, a pessoa olhando, às vezes faz por obrigação, por alguma motivação e não anda, né? Então, se você realmente não se conectar, não vai funcionar. Não funciona. E o que você diria hoje, Raquel, para as mulheres que estão sem direção? Porque
A gente já se viu nesse lugar várias vezes. Eu acho que a gente tá sempre se conhecendo, né? Só que a gente tem que estar aberta para se conhecer, né? Uhum. Mas hoje, nem todo mundo já conseguiu chegar num ponto que eu acho que a gente já conseguiu, que é entender que a gente precisa se olhar, se conhecer e definir o que a gente vai fazer com cada coisa que a gente descobre. Como agora há pouco você fez a brincadeira, né? Na verdade, um exercício prático, mesmo que em tom de brincadeira, mas que eu parei pra olhar e falei assim, cara, peraí, eu preciso saber por que que eu não consigo falar das coisas que eu gosto, enfim. Mas o que você diria hoje, assim, para as mulheres que estão sem direção? Elas estão completamente no escuro. Bom, se a mulher que chega para mim já com esse grau de conhecimento, ou seja, eu estou sem direção, ela já, como eu falei, ela já está lá na frente. Ela já. Entendeu? Aham. Ela já está bem avançada, né? E aí, mais uma vez, é o autoconhecimento, é a base ali. É, quais são os objetivos de vida que essa pessoa tem? Uhum. E muitas mulheres, quando chegam, né, nessa fase dos 40, uma boa parte delas concluem que não chegaram onde elas queriam chegar e algumas concluem até que nunca souberam aonde elas queriam chegar. Eu ia te perguntar isso, sabia? Né? Nunca souberam, sabe? Assim, eu costumo falar que tá na música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a Deixa a vida vida me me levar. levar, a vida levar eu, mas que diferente do trecho que a música é positiva, né? Que tá Aham. tudo feliz, tá tudo bem, né? A gente chega à conclusão que nem sempre é isso que acontece, tá? Então, sim, a pessoa que vem completamente sem saber do nada, ela dificilmente vai chegar falando que não sabe o que faz, Que que tá não sem tem direção, direção. tá? É outro discurso. Mas a mulher que fala assim, olha, realmente agora eu já entendi que eu tenho uma bagagem de vida, que eu tenho muitas responsabilidades, que várias coisas já aconteceram ruins por conta desse mau direcionamento da minha vida, eu preciso agora saber para onde ir. Aí é um estudo de valores, Uhum. né? O que é importante para você, o que não é importante para você, o que você vem fazendo que não tem nada a ver com o seu script pessoal, Sim. que isso é muito comum, né? Às vezes parece assim, mas como assim eu não tem nada a ver com... Não, pode esmiuçar a sua vida, que tem coisas ali que não fazem sentido, que não é a carne da Hannah, mas que tá ali, elas Uhum. acontecem, né? Então, assim, parece até uma frase bem clichê, tá assim bombando em tudo quanto é rede social hoje em dia, mas o ambiente faz com que você mude a sua identidade. É verdade. O ambiente faz com que você mude a sua identidade. Então a gente está suscetível a ele. Então a mulher que chega para mim já perguntando, eu não tenho direcionamento, pergunta assim, tá, mas em qual mesa você está sentando? Vamos lá. Uhum. Como é que você está se relacionando? E aí, gente, esse relacionamento não é só dentro de casa, né? Aham. Porque o relacionamento dentro de casa é o que é mais difícil você modificar, É tá verdade. certo? Então, E às vezes não vai dar pra modificar e às muita vezes coisa. você não modifica. E não, você não tem que modificar. Aí é a próxima fase, né? Você não tem que modificar. Você tem que se modificar. Se isso for julgado necessário. Se isso fizer sentido. Se isso né? fizer sentido, né? Então, assim, eu não mudo o outro, né? Eu não mudo ninguém, mas eu posso mudar o meu ambiente, Sim, sim. tá certo? É. Então, se ela chega respondendo, né, mais diretamente, se essa mulher chega sem direção, é porque o ambiente em que ela está inserida não a deixa pensar. Não dá tempo, ela sabe quando você está sufocado? Aham. E aí você não vai ter como olhar para clareza, você não vai ter como planejar nada, ou seja, olhar a sua estrutura, porque você está ali enraizada naquele ambiente. Posso aprofundar um pouquinho? Me Claro. dá um exemplo, assim, de. Porque quando você falou, às vezes, em casa não vai ter como mudar. Eu fico imaginando uma mulher, sei lá, que ela é casada e não tem a menor possibilidade de ela se separar naquele momento ali. É, mas ela tem outros ambientes que ela tá inserida, às vezes no trabalho, enfim. A familiar, sem ser o marido ou filhos, vamos falar mãe, pai. Qual o exemplo, por exemplo, o que que ela pode viver no dia a dia, o que que pode acontecer nesses outros ambientes que a fazem se sentir cada vez mais perdida, assim, tipo, o que que eu tô fazendo da minha vida? Então, tem duas coisas aí na sua pergunta, né? Tá. Relacionamentos
próximos, assim, seu núcleo familiar, Aham. aí você deu o exemplo de uma mulher casada e tal. Isso. A solução nem sempre está na separação, tá, Sim, gente? sim. Isso não é separar, não é a solução de mudar Aham. de vida. Todos vão passar, todos os relacionamentos passam por crises, e essas crises não significam que tenha que separar, Uhum. pelo contrário, às vezes a crise faz até você fortalecer, né, o vínculo, tá? Claro que a gente não está falando de coisas extremas, de Sim, violência, a gente não sim. está falando disso, tá? Mas quando você passa a entender qual é o seu objetivo pessoal, Raquel, o que eu quero pra mim, o que eu quero conquistar, aonde eu quero chegar, qual é o nível de saúde que eu quero ter, qual é o nível profissional, uma coisa é você ter sua atividade profissional, outra coisa é você ter sua carreira, né? Então são coisas, seus projetos pessoais, etc. E outra coisa é você ter os objetivos em comum com seu cônjuge. Uhum. Ou seja, eu tenho que ter os meus sonhos, digamos assim, e os meus sonhos enquanto casal. Sim, Você entende? sim. Então, quando você consegue ter bem direcionado o que eu quero pra mim e o que eu quero pro meu relacionamento dentro de casa, esses dois caminhos eles têm que ser paralelos. Uhum. Isso não significa que eles sejam fáceis, mas eles têm que ser paralelos. Se em algum momento começar a fazer isso aqui, aí é uma coisa a se pensar se de Uhum. fato você ainda está proposta para esse relacionamento. Porque se você não está disposta a mudar para um sonho em conjunto, Sim. então Alguma coisa não alguma tá certo. coisa ali não está batendo. E aí isso vale para todos os outros, né? Isso vale para todos os outros. Então, é só respondendo porque você deu o exemplo da mulher casada, Aham. né? Mas digamos que você quer ascender profissionalmente, tá? Então, você quer ascender profissionalmente e você fala assim, olha, o meu faturamento é tal e ascendendo profissionalmente eu preciso de um investimento maior, eu não estou conseguindo pensar em soluções. Se você não conversa sobre isso com pessoas que vão te dar opiniões a respeito daquilo, Uhum. você dificilmente vai Vai conseguir conseguir. sozinha. Porque assim, você pode conseguir sozinha? Pode, estudando, você vai assistir podcast, vai fazer isso hoje, né? Conhecimento, gente, é Aham. praticamente de graça, Sim, é. né? Mas isso você pode fazer. Uhum. Agora, se você está num ambiente onde a mentalidade, a O assunto é conversa, outro. o assunto não tem absolutamente nada a ver com os seus objetivos de faturamento, você, no mínimo, você está perdendo tempo. Sim. Ah, mas eu tenho que me afastar das pessoas, dos meus amigos, disso, daquilo. Não, aí é uma decisão sua. Uhum. O que é afastamento para você? E você leva a responsabilidade pra pessoa, né? A decisão é dela, não é? É. Você não pode falar assim, ó, para de andar com aquela pessoa, para de. Não tem como você fazer isso. Exato. Não, e aí a pessoa tem que ter essa consciência. O que é se afastar? Uhum. Né? Se afastar significa eu não me importar mais com aquela pessoa, eu não dar uma palavra, eu não ter o apoio suficiente, ou eu simplesmente não me deixar contaminar. Às vezes só um Perceba? limite faz sentido, né? Exatamente, é o limite de tempo e espaço. Acesso, né? Tempo e espaço. Você vai trocar com aquela pessoa o tempo e o espaço necessário para que você mantenha suas relações pessoais, históricas, etc. Uhum. Mas que você tem que buscar outras coisas. Se você não conversa de dinheiro com pessoas que ganham mais do que você não sabe como essas pessoas ganham mais. O que elas verdade. fizeram para ganhar mais? Nós Verdade. falamos disso, né, no podcast anterior. Aham. Não, qualquer consultora financeira vai te falar exatamente isso. Se você não conversa de dinheiro, você não soluciona seus problemas de dinheiro. Não, é. A gente falou disso também, porque é verdade. Se você não olha e fala disso, igual a gente estava falando antes, não é muito fácil, né? Você vai ignorar ou vai arrumar alguma forma de esquecer tal coisa e não resolveu. Daqui a pouco vai acontecer de novo. Ó, vou dar um exemplo curtinho pra gente. Não sei se vocês querem perguntar outra coisa. Porque se Não, deixar, eu vou falando. Não, Fica à pode ficar vontade. Você resolveu, digamos que você tenha resolvido ter uma vida performativa de saúde. Eu nunca corri na minha vida, mas eu achei bacana e tal. Quero Vi correr agora. aquelas pessoas correndo ali na praia, não sei o que lá, gostei do ambiente, quero experimentar. Nunca corri na vida. Você vai fazer um trabalho de iniciante, Uhum. certo? Você não vai sair correndo maratona, etc. Claro. Não, espero que o profissional não faça isso com você. Aí você começa um trabalho.
Um trabalho de iniciante, a gente é um trabalho de base, né? Você vai ver seu peso corporal, você vai ver as condições, você vai ver se você tem condições, né, Seu joelho motoras, se você tem condições motoras de fazer isso, de fazer aquilo. Então, assim, existem várias etapas ali. E Aham. você vai, inevitavelmente, esbarrar naqueles momentos que você vai precisar estar treinando, Uhum. né? Você vai precisar acordar cedo, você vai precisar dormir mais cedo, você vai precisar se privar de algumas coisas alimentares, talvez de algumas festas. Você vai precisar mexer na Sim. sua rotina. Certamente você vai encontrar pessoas que vão falar: "Ah, deixa pra amanhã. Aham. Ah, você vai embora da festa pra acordar cedo pra correr? Como Ah, pelo amor de assim? Pelo Deus, amor de é. Deus. Não come só hoje é domingo." Uhum. E assim, essas pessoas que falam isso pra vocês, elas querem o seu mal? Não Não, necessariamente. elas só não estão olhando pro mesmo objetivo que você. Mas exato, elas só não têm o mesmo sonho que você. E você não pode cobrar que as pessoas, que a sua mãe, seu vizinho, seu irmão, seu namorado, seu marido, seus filhos, façam por você, porque o sonho é seu. É verdade. Eles não E vivenciam. nem culpar o outro. Ah, tá vendo? Foi porque você não sei o quê. Ah, é porque se você me apoiasse. Porque tem muito disso, né? A gente gosta de se escorar, às vezes. Até eu tava brincando no anterior, que você falou que ia se afastar de mim. Não esqueci, não, Tô hein? brincando! Pode registrar Gente, esse mas foi corte de brinca- crise, hein? Olha, ai, tá sentimental, tá de TPM. Mas não é Muito verdade. sentimental, gente. Não, mas não é verdade. Quantas vezes a gente faz isso? Tipo, mas porque. Família mesmo, a gente falou disso no Isso, outro podcast família. sobre a família. Porque quando a gente decide empreender, nem todo mundo entende que a gente decidiu fazer isso. E a maioria das vezes, os pais, né? A gente falou muito das nossas avós. Ainda mais a gente mulher, né, que é mãe. Aí deixou o filho. Então, só que o que você falou foi perfeito. As pessoas não têm obrigação nenhuma de entender que o seu sonho é ganhar a maratona de sei lá quantos quilômetros. Quem tem que acordar cedo é você, quem tem que cuidar da sua saúde é você. E é isso, não adianta você querer que o outro entenda, né? E o outro vai sempre querer você perto. Eu acho que esse é o normal. Ele pode até torcer muito para que você consiga. Mas ele vai pensar naquele momento. Ele quer que você vá embora da festa? Não, ele vai querer que você fique ali. Aí você que vai ter que tomar essa decisão. E você vai pesar, né? É o custo-benefício, né? O que a gente chama de perdas e ganhos. Uhum. Todas as decisões que a gente tem na vida, todas, da escolha da roupa que você vai sair hoje ao seu futuro profissional, você tem perda e você tem ganho. Então, o que você deixa de ganhar se você Sim, mudar o seu estilo de vida? verdade. O que você ganha? Aí agora você bem assim, vou lá pro outro hemisfério. O que você ganha se deixando se paralisar por uma relação tóxica? Sim, Aí você pensa assim, mas como é que uma mulher numa relação tóxica tem algum ganho? Não, algum ganho ela tem. claro, senão ela não ficaria ali. Sim. Algum ganho ela tem. E aí você precisa botar isso na balança. Então, mas isso tudo que a gente está falando aqui, volta a dizer, é o primeiro pilar da clareza. É verdade. É conseguir olhar tudo isso com holofote, né? A gente vê que não é superficial, né? Foi o que você falou. Vai no profundo para tratar tudo e identificar de uma forma, né, abrangente, não é superficial. Como é que você falou? Você falou a frase. Tratar problemas profundos com soluções superficiais. Isso. Não tem como fazer isso, é Não verdade. tem como. Gente, eu fico vendo, eu fico depois viajando. Eu escuto as coisas. Às vezes, a gente escuta aqui, a gente até já chorou, né? A gente tava contando que a gente já chorou em podcast. Porque, assim, é uma bomba de informações. E todo mundo aqui são pessoas reais. Eu sou uma pessoa real, ela também, você também. Então, tudo que você fala, tanto da parte profissional quanto da tua experiência de vida, isso sempre entra em conjunto com alguma coisa que a gente já viveu ou vive. E, assim, é muito louco, porque se você não olhar, de fato, para você com cuidado, com clareza e entender o que você quer resolver, cara, parece que a gente fica Você fica correndo atrás do próprio rabo, literalmente. Então, essa é a questão da estrutura que eu falei, né? Verdade. Você estrutura, você pode se organizar. Você pode entender o que você quer, o que você precisa mudar, o que você precisa evoluir. Você pode trilhar os caminhos, assim, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, o início, meio e fim, cada etapa. Eu tô com um profissional aqui do meu lado, etc. Eu crio uma estrutura, eu me organizei, tá? Mas se eu não tenho meu direcionamento, eu vou rodar, e daqui a pouco você vê aquela estrutura toda que você montou indo por água abaixo. Sim. E aí é mais uma frustração, né? É mais uma frustração. É igual aquelas pessoas que contratam um personal trainer
E aí começa a treinar com o personal, mas parece que passa 3 dias, ela já não tá mais indo. Aí que você falou, ela montou toda uma estrutura E aí não adianta, né? e não Não vai adianta. funcionar. É Não vai verdade. funcionar. É verdade. O único problema do Glowcast é que cada profissional, cada consultor, cada mentor que vem aqui, quando acaba, eu quero contratar todo mundo, cara. Eu não sei o que vai acontecer. A gente vai viver pra trabalhar, pra pagar a minha Ah, mas é isso que a gente faz, né? A gente Raquel, vai trabalhar. olha só. Assim, aí a gente fica aqui. Caramba, Caraca, mas a é gente verdade, precisa né? A disso. gente aí fala, como é que a gente vai fazer pra contratar tudo? Olha, a gente já saiu daqui com parceria pra financeiro, pra a gente fez do Harmonização modelo facial. paciente modelo para harmonização facial. Agora eu já quero, pode ser menos de 40? Será que você consegue me Pode atender? ser, pode ser. Quase chegando lá. Eu posso fazer um trabalho preventivo para No os meio, 40? a gente tá assim, no meio. A gente tá quase lá, não. Mas, Raquel, brincadeiras à parte, agora vamos chegar ao seu momento, tá? Olha pra essa câmera aqui, que tá aqui bem pertinho de você. E fala pras pessoas agora, fala pra essa mulherada, como que elas te encontram, como funciona o seu trabalho, por que que vale a pena elas te procurarem e organizar essa vida. Gente, organiza a vida, porque eu acho que nós não estamos sozinhos, a gente sabe não como é, estamos. mas agora é o seu momento. Olha pra cá e dá o teu recado. Gente, olha só. Toda mulher, para viver plenamente, ela precisa se conhecer. Ela precisa se conhecer e se posicionar, né, como a figura principal ali da sua história, né? A gente costuma dizer que as mulheres elas vão traçando ali um filme, né? Passa na sua vida como um filme. Quem é o ator principal do seu filme? Você. Então você precisa identificar, ter a sua identidade resgatada, ressignificada para que você possa literalmente alcançar os objetivos que você quer. E é isso que a gente faz. É isso que eu faço na sessão estratégica, na verdade. A gente busca identificar quem é você, traçar ali um diagnóstico e planos para que você possa construir isso de forma curta. Não é para a vida inteira. É imediatista. Por que isso? Porque nós somos imediatistas. Mulher é imediatista. Em 2026, as mulheres querem tudo para ontem. Não sou eu que vou dizer que você vai conseguir seus objetivos daqui a 10 anos. Legal. Certo? Então, a gente faz esse plano de ação de curto prazo mesmo. E como que você faz isso comigo? A gente tem lá a sessão estratégica feminina. Então, me segue lá no Instagram, @raquelcoelho.oficial. Me manda um direct com a palavra direção, que eu faço questão de te explicar pessoalmente como funciona a sessão estratégica. E vou adorar te ouvir, porque mais casos, mais problemas para a gente resolver e mais podcast com certeza. Verdade. Já tem que ter um reportando. podcast próprio. É, Já tem que tem que ter um gravar. próprio. Calma, calma. Trazer os seus cases aqui, porque, de fato, assim, mas uma coisa que me chamou muita atenção no teu modelo é a questão do curto prazo. Porque a gente está muito acostumado a ouvir, principalmente quando a gente fala de mentoria, de mentalidade. A gente sabe, óbvio, que tudo é um processo, né? Mas quando você já procura um mentor, uma consultoria, uma ajuda, onde você sabe que você vai ter que esperar, olha, porque esse aqui vai ter que fazer, e você só sabe, você não tem ainda uma clareza do tempo que você vai ver o resultado disso, fica um pouco mais frustrante. Tipo, acho que é fica, por isso que com muitas certeza. mulheres ou muitas pessoas que procuram algum tipo de ajuda profissional, elas param no meio do caminho, porque elas começam a se frustrar com essa questão. E nós somos imediatistas Sim, mesmo. somos Não tem jeito. E assim, em relação ao meu público especificamente, né? Uhum. As mulheres com 40 anos, elas têm inúmeros papéis para resolver. Não é que a de 30 não tem, a de 60 não Sim. tem, não é isso. Mas elas, esse público não foi escolhido aleatoriamente. Sim. Tá? Assim, eu costumo fazer tudo de forma bem estratégica, Aham. né? Então, a mulher de 40 anos, ela assume um tanto de responsabilidades que elas literalmente não podem, hoje, se dar o luxo de ter ideias que são mirabolantes, mas que ficam apenas nas ideias. Não saem ali do papel, não são traçadas a rota e, principalmente, não trazem resultado. Sim. Então, não são milhões de coisas para mudar. Você vai mudar uma. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho 15 coisas para fazer no dia. Não, você vai mudar isso hoje. Você vai mudar isso aqui amanhã. Verdade. Você entende? O Sim. número de variáveis
para fazer com que a coisa dê errado é muito É. menor. Se você quiser Quando focar você, tudo ao mesmo tempo, quando você tem uma lista de coisas para fazer, dificilmente você vai conseguir riscar 3, 4 ali, é verdade. entendeu? Mas você vai se concentrar em uma. E é por isso que é um plano de 30 dias, porque são coisas pontuais que É. têm que acontecer para que você modifique. E são coisas pontuais e relevantes, porque também não adianta falar assim, você passa a prender o cabelo. O que que isso vai mudar na sua vida? É verdade. Você entendeu? Olha, eu tô precisando melhorar minha saúde. Tá, bebe um copo d'água por dia. Vai resolver seu problema. Não vai Verdade. resolver seu problema. Então, Verdade. tem que ser coisas que sejam, né, relevantes, que estejam ali dentro da sua capacidade, da sua expertise, porque também se depender de outras pessoas, mais É. uma vez, não vai Não adiantar. vai Se é algo que funcionar. você vai Se resolver. se você tá dependendo dela para o teu resultado acontecer e ela não fizer, como é que teu plano foi embora? É verdade. É verdade. Caramba. É, mas a gente vai ter que convencer ela dela fazer com a gente. Vamos. Mesmo a gente não tendo 40 anos ainda, né? Faz a nossa propaganda aí agora Gente, também. segue o nosso canal, segue a produtora no Instagram, é de graça, não paga. E é isso, gente. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada. Foi um Raquel, prazer obrigada, conhecer foi você. maravilhoso. Nossa, eu que agradeço, meninas. Foi Obrigada. ótima pergunta. Obrigada, Renan. Renan.